Continuando aqui o nosso trabalho, né? Resposta ao Padre Paulo Ricardo. Acredita na Bíblia ou no Padre, né? Aqui é o pastor Rafael Pablo, falando da intercessão, tal, etc. Que não tem embasamento na Bíblia nenhuma, tal, etc. Como eles gostam de falar, né? Diretamente a Deus, sem intermediários. Vamos ao segundo motivo. E o segundo motivo está lá em Efésios 2, do versículo 14 ao 18. E eu convoco aí aos católicos a abrirem a sua Bíblia e verificarem se eu estou lendo o texto dentro do seu contexto. Podem verificar aí. Diz o seguinte a passagem, Efésios 2, 14 e 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, tanto judeus como gentios, esse é o contexto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja, não tem como ser mais evidente. O texto está dizendo que antes nós estávamos longe, mas agora nós fomos aproximados. Que antes nós estávamos inimigos, mas agora ele nos reconciliou e destruiu a inimizade que existia. E ele termina cravando uma argumentação que é impossível dar outro sentido, a não ser que o acesso foi liberado. Ambos temos acesso ao Pai. Então agora nós temos acesso. Aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo... Sim, a gente temos acesso, sim, ao Pai como? Atos Apóstolos 1, 2, ele deixou pessoas confiáveis à sua igreja, para a gente ter acesso à verdadeira oração, porque o véu foi rasgado, é isso que ele está citando. Ele fala um pouco de cada, mas não é qualquer pessoa que tem acesso, não. A fazer o sacrifício de Cristo, atualizar o sacrifício de Cristo, teve pessoas confiadas. Quem? São os apóstolos, que são os novos sacerdotes, enviados pelo sacerdote eterno, Cristo. O véu foi rasgado em Mateus 27, 51, né? O véu foi rasgado, sim. O que nos separava no amor de Deus era o que? Era o pecado de Adão e Eva. Cristo, ele aboliu a lei e os preceitos da sua carne para a gente ser um só povo nessa nova aliança. Um sacrifício, um altar, uma doutrina, um pastoreio, uma só igreja. E como vamos ter acesso à Santa Missa? De acordo com o tempo do rei Salomão. Como a gente vamos ter acesso a Cristo? A verdadeira adoração? Pela Santa Missa, porque ele confiou a sua igreja. Eu não preciso da Santa Missa, eu não preciso de padre, eu não preciso de... Eu posso ir diretamente a Cristo. João 14, 6. Não, Cristo deixou a Santa Missa para você ir até ele. E sacerdotes apostólicos, que são o fundamento dos apóstolos, seguir a sua doutrina, o seu ensinamento, para a gente ter esse acesso. Para ter essa graça. Gozar da Santa Missa. O culto protestante é um culto voltado a homens ou a Deus? É verdadeira adoração ou é falsa adoração? Tem sacerdotes? Tem fundamento dos apóstolos? Enviado, tal, etc? Não. E por que os santos têm comunhão com essa recíproca, com essa igreja? Porque são as nuvens de testemunhas. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 22, 23. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Que está em comunhão com a igreja
militante que está em comunhão com a igreja triunfante. Porque o véu foi rasgado. Agora qualquer pessoa pode ter acesso a Cristo. Mas qualquer pessoa pode adorar Cristo em espírito e em verdade. Qualquer pessoa sim, mas a Santa Missa teve sacerdote enviado, ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Só você pegar em João 21, do 21 ao 23. João 21, do 15 ao 7. Pedro, apacenta meus filhos, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Atos dos Apóstolos 2,47, juntava outros para o caminho da salvação, que é essa igreja, que tem a nova aliança. Olha só que interessante. Porque Cristo, ele é o sacrifício eterno. Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Aqui, ó. Louvai a Deus e cativai a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Olha a rincha desse protestante, é isso aqui, ó. Começamos então. Veja aí. E por que eu preciso dela? Por que eu não posso ir direto para Deus? Essa é a rincha. Largue seu orgulhoso, criatura. Por que você tem que ser direto? Isso é um negócio assim, é um princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso, Paulo Ricardo, eu pessoalmente. Mas a minha religião não é orgulhosa. A minha religião, ela é humilde. Ela me ensina humildade. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ela me ensina humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, otário? Essa é a rincha. O protestantismo, eu não preciso da igreja. Eu não preciso da intercessão de Nossa Senhora. Eu não preciso da igreja, porque eu posso seguir diretamente a Cristo, diretamente a Deus, sem intermediário. Esse é o pensamento protestante. Eu tenho a Bíblia, eu sou auto-intérprete da Bíblia, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacerdotes que foram enviados, eu não preciso do fundamento dos apóstolos, porque o Espírito Santo fala comigo. Para que vou pedir uma intercessão de Nossa Senhora? Para que vou acreditar na comunhão dos santos? Para que vou escutar essa igreja? Que se eu posso ir diretamente a Deus. Nem os apóstolos foram direto a Deus. Foram capacitados para preparar um povo para ir até Deus, para preparar os seus discípulos para pregar a sua mensagem depois que ele foi levado na nuvem. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, o véu já foi rasgado, já o Velho Testamento já fadou a desaparecer, Hebreu 8:13, nós estamos na nova aliança, nós temos acesso sim a Deus, pelo quem? Pelos seus frutos, pelos seus porta-voz, que são os apóstolos. Não é ir direto a Deus. Fosse diretamente a Deus era fácil, cara. Para que eu preciso de igreja? Para que Cristo ia fundar uma igreja se eu posso ir diretamente a Deus? Visão protestante. Vou ali fundar uma igreja, eu não preciso dessa igreja. Eu fundei minha igreja. Essa igreja é minha, eu posso ir diretamente a Deus, porque eu tenho a Bíblia. Tem diferença. Essa é a rincha. Isso que o padre Paulo Ricardo está explicando. Grande professor, grande mestre, defensor da fé católica. É um dos padres que eu respeito e amo nessa atualidade, que tem muitos padres fundo de quintal, muitos padres feitos às coxas, que estão fazendo número dentro da igreja, simples. Esse cara é o cara. Que interessante. Por quê? Os santos, eles são as testemunhas. Hebreus 12:1. Hebreu 12, 22, 23. Hebreu 11 ali, 4. Hebreu 11, 5. Hebreu 11, 6. Hebreu 11, 7. Hebreu 11, 22. Hebreu 11, 32. Hebreu... E vai, cara. Por quê? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. A minha igreja, que é uma só forma de culto, que é uma só forma de oração, para a gente ter acesso a Deus, através dos seus ministros que Cristo confiou. 1 Coríntios 2:28, Deus constituiu primeiramente, não foi os protestantes,
os apóstolos. E a sua igreja, Atos Apóstolos 20, 28, olha o que Paulo vem nos alertar. Aqui, ó. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus vivo. A igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ó. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrina perversa. Que é isso, doutrina perversa? Contra a igreja. Contra o fundamento dos apóstolos. Segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus de frente, que é outra doutrina, inspiração de outro espírito, que é o contrário, persegue a igreja, como esse cara aí. É outra doutrina, perversa. Que interessante. Paulo já está dando a receita. Paulo já está nos alertando. Depois da minha partida, vão surgir lobos, falsos profetas, doutrinas diabólicas. 1 Timóteo 4:2. Hão de preferir doutrina perversa, com o intuito de arrebatar após si os discípulos. Eu não sei o que esses caras querem defender, cara. Eu não sei, cara. Meu irmão, fica com as suas pregações. Se não é só a escritura, então vai pregar a palavra. Doutrina protestante. A nossa doutrina é a doutrina da igreja, do magistério. É para os católicos. Não é para os evangélicos. Se você não acredita na intercessão, problema é seu, mas nós acreditamos. Se você não acredita no pastoreio de Cristo, de Pedro, nós acreditamos. Se você não acredita que Cristo fundou a igreja, nós acreditamos. Vocês não acreditam no fundamento dos apóstolos, mas acreditam no fundamento do Martinho Lutero, nós acreditamos no fundamento dos apóstolos. Porque nós somos guiados não por esses homens, por esses mestres, com doutrina diversa e perversa, como Paulo vai dizer, Atos Apóstolos 20, 28, 29 e 31. Atos Apóstolos 2, 42, perseveraram eles na doutrina dos apóstolos. E ponto final. Acabou, cara. Essa doutrina irá rebater e contradizer qualquer doutrina diabólica. Porque essa doutrina está na Bíblia. Que a Bíblia, ela dá testemunho da igreja. E a Bíblia dá testemunho dos falsos profetas. Doutrina diversa, perniciosa. Simples, cara. Simples. A rincha é essa, porque o padre Paulo Ricardo falou a verdade. Eu não preciso da igreja. Eu posso ir diretamente a Deus. Essa é o rancho. A rincha. Sua igreja é fundamento de homens, cara. De homens. Essa é a rincha. Sua igreja não tem sacerdote. Sua igreja não foi enviada. A verdade não foi confiada às suas igrejas. Só foi confiada a uma igreja. Que igreja é essa? A Bíblia diz que é o fundamento dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, e firme igreja. Coluna sustentada da verdade. Atos Apóstolos 2:42, principalmente das doutrinas dos apóstolos. 1 Coríntios 2:28. Primeiramente, os apóstolos constituíram nessa igreja. Que interessante. Que Paulo devastou essa igreja. E hoje virou membro dessa igreja. Que se converteu. E deu testemunho e fala ali em Gálatas 6, 7, 8, 9, 10. Não há dois evangelhos. Não há outra doutrina. Se alguém ou nós, um anjo abaixo do céu, pregar outro evangelho, é inválido. É anatema. É falso. É invenção humana. Doutrina, fundamento de pastores. Pessoal, uso pessoal da Escritura. Segundo Pedro 20, nenhum profeta teve a sua própria interpretação, mas envio. Quem tem autoridade de interpretar a Bíblia? O próprio magistério, que a Bíblia vem do magistério. Eles são a voz da verdade. As colunas. Você acredita na Bíblia ou no padre Paulo Ricardo? Claro que eu acredito na Bíblia e no padre Paulo Ricardo, porque o padre Paulo Ricardo ele é membro dessa igreja, membro desse corpo místico, em sintonia com o bispo de Roma, Pedro, que é sucessor de... O Papa Francisco, que é sucessor de Pedro. Só você catar aqui o catecismo e meditar, meu irmão, ó. Catecismo. Olha só, para finalizar aqui, ó. Aqui, ó. Catecismo 95, ó. (95 não,
85, ó. Magistério da igreja, o ofício de interpretar, ó, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério. Olha só que interessante. Não foi confiado aos pastores, não foi confiado aos protestantes, não foi confiado às igrejas de homens. Ao magistério. Que magistério é esse? Só você ver na Bíblia, só você ter capacidade de reconhecer na Bíblia. Não é só a escritura que você já inicia o vídeo? Então pronto, vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. 86, 87, os dogmas da fé, 88, vai, ó. 77, para que o evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, vivo na igreja. Não é bispo Edir Macedo, não é apóstolo Genoduque. Bispo que está ordenado e que são sucessores e fundamentos dos apóstolos, que está nessa coluna sustentar a verdade, que é membro do corpo místico. São Timóteo, quando ele foi ungido para ser bispo ali, ó, Timóteo, para finalizar, Timóteo, olha só, 2, 1 Timóteo 1,6. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus. Tá lá fora o pipa. E recebeste pela imposição das minhas mãos. Quem impôs a mão ali no Edir Macedo? É do Fundamento dos Apóstolos? Sobre o Valdemiro Santiago? É Fundamento dos Apóstolos? É a Genoduque? É Fundamento dos Apóstolos? Quem te ungiu? Quem te enviou? Simples, cara, entender isso. Quem ungiu o padre Paulo Ricardo? O magistério. Sucessores dos apóstolos. Por a imposição das mãos, de acordo com base bíblica. Não a imposição de homens sem ordenação. Tem diferença, cara. Tem um respaldo. Tem todo um contexto bíblico. A escritura é da igreja. E a igreja católica segue a escritura, cara. Tem protestante que fala que não, né? Por quê, cara? Para você não ler Bíblia, para você não combater eles, claro. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.